Bom, Você faz... eu tenho uma proposta de dinâmica bonita. Fala. Que é assim, pô, a gente podia fazer uma primeira rodadinha, cada um comentando qual o defeito que acha mais escroto, assim, falar assim, porra, esse defeito eu fico... É o básico, todo mundo vai cometer esse e acontece. Alguém quer começar? Eu quero começar... Ou alguém não quer nem aceitar essa minha proposta? Não, Aragão, mais velho, pode começar. Mas direto, assim, sem introdução, né? Não, faz aí a introdução, fala. Como você quiser, Não, isso não precisa, todo mundo aqui já tá cansado de me conhecer. Mas vamos lá, então, sem mais delongas. Na minha humilde opinião, o maior defeito, se a gente pegar todos os sketches que eu já vi até... Para com essa porra, cara. Tava fazendo Libras, enquanto você falava. Pra mim, se eu pegar de todos os sketches que eu já peguei e olhei e acho que estão com problemas ou com algum defeito, é o tamanho. É grande demais, principalmente diálogos longos demais. É o que eu acho, tá? Se eu pudesse listar... É claro que a gente já falou ao longo da semana passada já botamos aí algumas coisas no perfil, vamos falar hoje mais, tem vários defeitos, mas para mim, o que eu vejo de maior defeito que chega... tem muita coisa, foco, outras coisas que vocês vão dizer. Mas é o tamanho, sketch grande demais, principalmente diálogos enormes. É isso. Eu tô aqui no papel de fazer o cara que faz as perguntas. Não quero antes perguntar, porque ele chegou aqui, falou o defeito e não falou como conserta, né? O aluno vai anotando, o aluno que é bom aluno tá anotando. Primeiro, o defeito é muito diferente do pênis, o problema do sketch é quando é muito grande. Então eu quero dizer o seguinte, Aragão, como conserta? Tu falou para o aluno, é grande, e o que é um sketch grande? Sketch grande é o quê? 30 páginas? O aluno tá aí atrás de informação. Você chega e fala, sketch grande, o que é grande? Como é que reduz? O aluno quer saber, ele pagou. Ah, não, esse não pagou não, então deixa para contar quando for pago. Ah, é? É isso, tem isso? Não, fala. Se quiser, a gente segura essa informação. É a primeira coisa que você tem que fazer. O sketch está lá pronto, não quer cortar, faz, imprime direitinho, lê na mão se quiser, que tem gente que é velho como eu que ainda gosta de fazer isso, imprimir, ler na mão para marcar a canetinha, né? Para ver. Depois você vai aparando as arestas, vai diminuindo, vai vendo o que está repetido. Tem um segredo no diálogo que você faz às vezes, que é o seguinte: normalmente, se você tem 2 ou 3 frases, aquela primeira frase ali, ela já está mais ou menos parecida com a segunda. É tipo, olha, eu estou atrasado. Aí a segunda frase, acabei saindo de casa meio tarde. Então, assim, você está dizendo a mesma coisa 2 vezes. Então, o cara vai ali, cortou o diálogo, diminuiu. Você tem, por exemplo, um sketch de 3 páginas. O cara tem 5,5. Você consegue cortar ali 2,5 páginas, manter teu sketch em 3, que é um sketch que já está grande para gente, né? Porque eu gosto de sketch até no máximo 2 páginas. Não leio, tá? A última eu não leio, eu corto mesmo. Mas é isso. Imprimiu seu sketch ou salvou ali direitinho, olhou, ele tem lá 6 páginas. Vamos ler tudo direitinho, ver atrás daquele diálogo o que está de informação truncada, o que está de informação dobrada, o que é gordura, coisa que está sendo dita, que está indo para o lado. Arrumou aquele diálogo, teu sketch vai ficar ali com aquelas 2, 3 páginas, acabou, é saco, maravilha. A Aline fez uma pergunta interessante, que é a Aline Duarte. Mas quando demanda um sketch, já não dizem o tamanho dele? Nem sempre, Aline. Às vezes você está numa mesa de redação e fala assim, traz sketch sobre tal coisa. Ou às vezes até processo admissional, você vai entrar pro Zorra, né? Igual a gente entrou aqui, e fala assim, pô, escreve um sketch aí. Ninguém diz, ninguém te dá dica. Escreve um sketch, vai na tua noção. Então, assim, pode ser que encomendem com tamanho, mas algumas vezes não. Os caras vão falar, escreve um sketch aí sobre tal tema aí que aconteceu. E aí você tem que ter essa noção, tá? Então, isso que o Aragão falou, assim, é 1 página por minuto, geralmente, né? Então, um sketch de 2 páginas vai ter 2 minutos aí. O que eu acho assim. Quem vai agora? Eu? Não, eu queria vai, complementar o que já foi dito, mas que é o seguinte, que assim, vai direto na piada, assim, não fica muito inventando, valorizando. E tem gente que escreve às vezes porque diz assim, mas o ator quando fizer vai ficar muito engraçado. Cara, não tem essa de que quando o ator fizer vai ficar muito engraçado. O texto tem que estar bom, cara. E assim, sempre quando você acabar, dá uma relida no seu sketch. Faz um exercício, mesmo que no final você não corte nada, mas faz um exercício de tentar cortar. Tenta deixar, assim, o primeiro exercício, tenta deixar ali 1 página. Né? Suponhamos que o sketch tem 3 laudos. Tenta deixar ali 1 página. Pô, não dá, é impossível, vai perder piada, tudo bem. Então tenta deixar em 1 lauda e meia. Pô, mas está muito difícil. Cara, tenta deixar ele no máximo 2 laudas.
Se você não consegue, você está criando uma responsabilidade para você muito grande. Porque quanto maior o seu sketch, maior a sua responsabilidade. Você vai ter que escrever... Você vai ter que... Você está se comprometendo a fazer algo muito bom por muito tempo. Então, assim, a responsabilidade aumenta para você. É claro que existem sketches grandes, existem sketches longos, existem sketches de diálogos maiores, mas muitas vezes é de pessoas que já têm uma prática, já fazem isso há muito tempo e já dominam a técnica. Então, assim, para você que está começando, para você que ainda está um pouco inseguro ou reticente, assim, tenta ir no mais simples no início, assim, um sketch conciso, ali de uma lauda e meia, evitando muito, isso, assim, evita a piada para o lado, ver se tudo, né, repetindo, ver se tudo que está escrito ali de fato precisa de todas aquelas informações, que às vezes o sketch ele começa de uma maneira explicativa e não diretamente na ação, né? E não diretamente na piada. Então, assim, o sketch não é o lugar para você explicar, é o lugar para você realizar e para você fazer a piada acontecer e se desenvolver. Deixa eu só aproveitar ainda esse gancho, mas falando, até aproveitando a pergunta que apareceu, o VR falou em 1 página, 2 páginas, como o Vinícius falou, não tem muito padrão. Mas só para vocês terem uma ideia, eu lembro assim, quando há muitos anos atrás, 10 anos atrás quase, eu fiz um teste para o Porta. E aí era uma seleção para o pessoal trabalhar um tempo lá. E eu me lembro que eles falaram o seguinte, olha, a gente gosta de sketch de mais ou menos 3 páginas. Era um padrão, assim. Muito maior não funciona, porque começa a enrolar, mas muito menor para eles também não era bom, porque diferente de um programa de TV, onde você pode ter um sketch de 20 segundos e outro de 5 minutos, né? O Porta tem um sketch por vez, então ser muito rápido para eles era ruim. Então, assim, se você está pensando em fazer um sketch para apresentar para algum lugar, eu acho que assim, a marca de 2 páginas completas, esbarrando na terceira, é uma boa. Agora, uma coisa que o Aragão e o VR falaram que é muito importante assim, é reler. Né? Quando a gente ouve, quando a gente está ouvindo a fala, várias coisas supérfluas elas aparecem. Você percebe, como o Aragão falou, né? Às vezes você está falando uma coisa que não precisa. Oi, bom dia. Pô, bom dia. O dia tá maneiro. Pô, mas hoje eu tava com fome. Cara, começa com tava com fome. Se o seu problema vai ser alguma coisa de piada, assim. Sabe, você vai cortando o início. Tem gente que dá uma enrolada, o gato fedorento, às vezes dá uma enrolada. Enrolada não, mas faz uma piada, quase que cria uma situação antes da situação. Tudo bem, esses caras estão em outro patamar, né? Assim, a gente não tem que começar ali. Alguém perguntou de formatação. Assim, eu trabalhei no Porta um tempo, a gente trabalhou no Zorra, a gente trabalhou em outros programas da Globo. Embora alguns programas tenham um programa de formatação específico, isso não é importante, assim. Não é porque você usa um programa X de formatação ou não que o seu sketch vai ser aceito num programa, no Porta, ou por alguém que está procurando roteirista, assim. É mais importante do que isso, repetindo o que o Aragão falou, assim, é a concisão. Da mesma maneira que você não pode perder tempo falando bom dia, boa tarde, hoje tá bonito e tal, você também não pode perder tempo descrevendo a câmera, dependendo da sua origem, né? Às vezes você pensa o movimento da câmera, a câmera vem de baixo e aí pega o sol nascendo, e aí pega uma cadeira de lá. Cara, sketch não é isso. Sketch é fulano entrou na cozinha e pegou o queijo. Acabou. Não quero saber como é a geladeira, se ela, enfim, é frost free, se ela é uma porta única, não importa. Isso aí, quem for produzir é que vai ver, sabe? A não ser que seja um elemento da piada, né? Mas se não é um elemento da piada, não é responsabilidade. É o essencial. Assim, você vai. Não só o diálogo é o essencial, não só para a história, mas para a graça. Mas os elementos, né? Isso, né? O cara vai estar uma cadeira no meio da cena, então você tem que colocar que vai ter uma cadeira lá. Mas não precisa ficar se preocupando assim muito. O Ednei está perguntando aqui sobre o Divertix. Assim, as perguntas que vocês forem mandando, eu vou sempre tentar associar o tema ou responder as que tem a ver com o tema. O Divertix, eu vou fazer uma associação agora. Eu fui analista de programação na época do Divertix. Ninguém aqui trabalhou escrevendo Divertix, mas eu trabalhava na programação na época.
Então, vou falar o meu principal defeito, que eu acho, vou fazer uma associação de Vertix. Mas, assim, o que for aparecendo de pergunta que eu não enxergar muito, assim, que tem a ver com a aula de sketch, eu vou responder no final, ou a gente vai acabar pulando, senão a gente foge muito do tema, tá? Só para explicar para vocês isso. Então, o principal defeito que eu noto, assim, o principal erro de quem está começando é fazer uma coisa que não é realizável. Isso é muito comum quem está começando. Às vezes você fala assim, pô, tem um sketch muito maneiro que eu escrevi, cara, quero te mostrar. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, cara. E o sketch tem disco voador, carros explodindo, pessoas fugindo de penitenciária. Tudo fica assim, cara, como é que o cara vai realizar isso, cara? Helicóptero, lanches, exatamente isso. Assim, porque se você é da turma do teatro, né? Baco, você é devoto de Baco, no teatro tudo se resolve, né? Sem muitos acessórios. Você, a partir do momento que você fala, o helicóptero está vindo! Tá, tá, tá! Morreu, se resolveu, né? Na televisão, não. Na televisão, se você botar isso, fica ridículo, assim. E esse foi o problema do Divertix, por isso que eu ia associar. O Divertix que ele quis levar teatro para televisão. Né? Esse foi o problema do Divertix, é sacanagem. É tanto problema, assim. Esse é um dos 300.973 problemas do Divertix. Então, o que acontece? Gente, vocês estão pirados em formatação. Esquece essa porra de formatação. Para de formatação. Formatação não tem diferença nenhuma aqui, cara. Esquece formatação. Então, o que acontece no Divertix? Ele leva o teatro para a TV. A partir do momento que ele leva o teatro para a TV, ele quebra um código. Né? Então, ele não passa o realismo que a TV necessita. Então, assim, tem que ter a ver com a linguagem do programa. Alguns conseguem, né, quebrar esse realismo brilhantemente, né, como Hermes e Renato. Às vezes eles fazem umas cenas que tu vê são tostas, mas tem a ver com a linguagem do programa. O Caceta, às vezes, né, a selva era um jardim que os caras estavam atrás, mas tinha a ver com a linguagem do programa. Isso não significa que eles vão escrever chega um disco voador tal, e vai reproduzir de qualquer forma. É muita chance de ficar tosco. Então, assim, cuidado para vocês não escreverem elementos que não vão conseguir ser filmados, tá, gente? Se vocês pensarem, pensem como vai ser essa realização, tá bom? Posso passar para o próximo? Para ilustrar, tinha um aluno nosso que tinha feito a saga de um cocô que ia sendo... Era o que o cocô ia sendo mostrado, o caminho dele pela rede de esgoto até ele chegar na praia, cara. Sim, e só era possível fazer num desenho animado, porque tinha uma parte que falava assim, posta uma câmera na cabeça do cocô, tinha alguma coisa assim e tal. Cara, ou é um cara vestido de cocô, ou... Assim, eu não entendi direito como é que era o sketch. Então tem que pensar nessa realização. Como é que você faz isso? Não um desenho animado? É um cara vestido de cocô? É um sketch surrealista? Então não sei. É importante você pensar nessa realização quando for escrever o sketch. Verres, quando eu não estiver falando, desliga o som, cara. Tá dando uma vazada aí. Uma dica, que é um erro comum no sketch, é falar a sketch, tá? Tem gente que morre de preconceito. O certo é o sketch, vocês podem jogar aí no dicionário. Então falem o sketch que vocês vão chamar a atenção. Eu sei que tem até autor de sketch no Porta dos Fundos, tem um monte de gente que eu já vi que fala a sketch. Mas o certo, segundo o dicionário, é o sketch, masculino. Teve alguém que perguntou de novo da formatação que enfureceu o Vinícius, mas eu acho que tem a ver, assim, o meu erro que eu vou levantar aqui é assim, sketch tem que contar uma história. A história pode até parar no meio, se a gente pensar alguns sketches sem punch, assim, mas tem uma história. Se você pensar de novo num programa de comédia, num programa como era a série do Monty Python, ou como era o Zorra, ou como era, enfim, um programa, é óbvio que eventualmente vão ter links, né, pequenas cenas e tal, que são só uma gracinha, são só uma ligação. Mas se você que está escrevendo um sketch em casa, você não está escrevendo uma ligação, você não está ligando nada a lugar nenhum. Então, o que você tem que pensar? Sketch é uma história. Você está flagrando uma cena. E você vai mostrar essa cena. Você vai mostrar essa historinha. Uma historinha que tem uma premissa exagerada, tem uma premissa engraçada, né? Tem alguma coisa, enfim, para além do normal, claro, né? Ela tem algum elemento cômico. Mas, dito isso, e aí alguém que perguntou da formatação ali, não é tipo crônica. Não pode ser. Né? O sketch, diferente da crônica, ele não é para ser lido. Um sketch é para ser visto.
essa é uma diferença muito importante, né? Se você escreve uma crônica, se você escreve um romance, você escreve para ser lido. O sketch não. Por isso que todos esses cortes, por isso que no teste lá do Porta dos Fundos, eu lembro deles falando, cara, é um saco, porque a gente fica lendo sobre movimento de câmera e a gente quer ver a piada, é diálogo. Sketch é diálogo. Assim, se você está começando, a frase que tem que ressoar na sua cabeça, sketch é diálogo. Ponto. É isso. O que vai estar na sua página é diálogo. Bolsinhas. Oi, Ver, tudo bom? Ver, tudo bom? Óbvio, não sei o quê, você está me devendo dinheiro. Bolsinhas, acabou. Aí o máximo é VR dar um soco no Bolsinhas. No descampado. Pronto. Acabou. Não tem mais. Tudo que for mais que isso assim, é o essencial. E quanto mais você condensar essa história no tempo e no lugar, e no tempo e no espaço, melhor. De novo, né? Todo mundo vai lembrar de mil exemplos de sketch que passeio no tempo, passeio no espaço e tal, duram vários anos, mas não importa. Para gente, para vocês que estão começando a escrever, estão escrevendo para um programa que não existe, ou estão escrevendo, sei lá, para tentar emplacar no Porta, né? Que é um lugar assim que faz sketch solto. É isso, é uma história. Você está pensando numa história. Mesmo que não termine. Os próprios sketches do Porta, assim, às vezes não terminam, mas tem uma história. Você sabe dizer qual é a história de qualquer sketch do Porta. O que me irrita, e aí para responder a pergunta do nosso mestre Vinícius aqui, é isso. Às vezes você vê um sketch que, assim... Outro dia a gente viu um sketch de um grupo, assim, não vale a pena mencionar o nome, mas que era meio isso, assim... De repente, uma gritaria. E aí, de repente, um cara fazia um negócio que era mais ou menos engraçado, mas não era. E aí, de repente, o sketch terminava, assim. E aí, o que a gente percebeu? Os caras pensaram assim, cara, vai ser muito engraçado se um cara fizer isso, né? Vai ser muito engraçado. Aí o cara, ele fez tudo em cima de uma fala engraçada, mas não é assim. É uma cena, é alguma coisa que aconteceu, assim. Você está flagrando um momento. Bom, aí eu vi a pergunta, né? Óbvio, se você está fazendo uma cena, tipo o Mr. Bean, você vai ter que descrever, mas assim, se você está querendo emplacar o seu negócio, o seu sketch para alguém assim que não conhece, que não tem um código já definido, é muito difícil você emplacar um negócio como esse. Eu queria, inclusive, dizer, não façam sketches igual o Mr. Bean. O Mr. Bean é o Mr. Bean. Provavelmente ele não vai te contratar. E provavelmente você não vai achar outro. Você vai escrever o Gregório, tudo fazendo igual o Mr. Bean. Vai ficar uma merda, assim. E o Mr. Bean, assim... Vamos supor, você tem uma parte de uma ação que é um ponto de vista. Você tá escrevendo, entra num túnel, não sei o quê. Mas, cara, nem para começar usaria isso, que é muito cenário, tenta para começar o simples. Depois que você já tiver no nível 2, aí tudo bem. Humor físico. E a gente, assim, no Zorra, a gente às vezes investia nisso, porque tinha o Helder, né, que era um cara bom de humor físico. Mas humor físico, sobretudo esse tipo Mr. Bean, você escreve com a pessoa, entendeu? Porque aí você vai conversando, porque o cara tem que se sentir bem, ele tem que achar aquilo engraçado. É difícil você, enfim, apostar nisso muito longe. Eu estava separando uns sketches para umas formatações até para botar no nosso curso lá. E até achei um sketch que eu até acho bom, mas ele era super descritivo. Pô, cara, esse não é um bom exemplo, né? Óbvio que dá para fazer. Todos nós já fizemos um sketch que é só rubrica, só uma ação muda. Mas, assim, não é o jeito bom de começar, sabe? É bom acertar a mão no diálogo, cara. Acertar a mão no diálogo. Acertar a mão em coisas que são mais importantes, que são a sua premissa, né? O que a gente tem que conversar aqui, né? Assim, sua premissa cômica, diálogo, e a sua história. E, óbvio, né? Isso tudo tem que estar envolvido de graça. Eu ia dizer que a coisa que mais me irrita em sketch é quando ele é sem graça, né? Mas aí eu não sei se conta. VR agora, né? Bom, então temos aqui, o Aragão falou que é longo, eu falei que são coisas que não são realizáveis, e o Bolsinhas falou que quando erra no diálogo, né? Que foge do... quando não tem uma história, né? Quando não tem uma história, exato. Quando não tem uma história. VR, você... O ritmo, o tamanho é uma das coisas que me irrita, mas assim, o que mais me irrita, talvez, é ler o sketch, terminar de ler e não saber do que se trata o sketch, não saber qual é a história, do que ele quer falar, qual é a piada. Eu estou preparando a aula de segunda-feira
E eu estava revendo, eu vou inclusive citar a esquete do Zorra, né, para não parecer que o Zorra não tinha problemas, o Zorra tinha muitos problemas. E eu vi um esquete hoje, estava revendo um esquete hoje, eu não entendi na época, aí fui ver hoje, continuo sem entender. Assim, eu não sei do que é o esquete. Assim, o esquete termina e você não sabe se era uma crítica aos pais, se era uma crítica a quem joga videogame, se era uma crítica à mãe que não deixa o filho jogar o videogame. Então, assim, ele começa a ter tantos elementos num esquete, você não foca, né, numa piada principal, num assunto principal, que no final vira um emaranhado de coisas, né? São várias coisas que são jogadas, agora entra aquilo, entra aqui, entra uma coisa aqui, entra uma coisa ali, e fica uma coisa louca, cara. E assim, no final, você diz, cara, qual é o assunto? Qual era a piada? Eu não entendi. Tinha tantos elementos, tinha tanta coisa aqui, eu não sei onde, o que era para eu rir de quê? Parece que o cara, às vezes parece que o autor ele pega assim, eu tenho uma piada boa aqui de banco, eu tenho uma piada boa aqui de sequestro, eu tenho uma piada boa aqui de futebol e vou jogar aqui, vou salpicar uma aqui, uma ali, uma aqui, porque são várias piadas engraçadas e de repente juntas elas vão fazer um sketch engraçado, cara. E não vai, cara. Não vai, não é assim que funciona. Você tem que focar no seu assunto. Cara, eu não posso terminar de ler um sketch e não saber do que se trata, cara. Qual era a piada, cara? Isso me irrita demais, cara. E eu me lembro, cara, desse sketch que pretendo mostrar na segunda-feira, embora eu imagino que as pessoas ficarão tristes ao ver, porque ele é muito sem graça. Mas eu me lembro que na época o Zorra ele tinha um esquema que era o seguinte, que eram duas equipes que trabalhavam uma segunda e terça, outra na quarta e quinta, e tinha uma reunião de produção que você ia lá também explicar o sketch. E eu imagino que esse sketch específico não era do meu dia. Então, quando a gente viu o programa, eu comecei a mandar mensagem para os outros autores para perguntar, cara, esse sketch é do seu grupo? Porque eu não era do meu grupo. E eu não entendi, mas eu quero entender, porque começou a me irritar. Aí eu me lembro que era assim, alguém disse assim, cara, é do meu grupo, mas quando ele foi vendido, a gente já não entendeu. Então, assim, você vê como é que começa o problema, né? Assim, várias pessoas não entenderam, mas fica aquela de que, de repente, alguém... Ah, legal, então... Às vezes é aquele meio fim de expediente, alguém fala, tudo bem, vai. E aí acaba indo, cara. E acaba indo ao ar. E aí, assim, a redação não entendeu, provavelmente a direção não entendeu, o ator não entendeu, vai no ar uma coisa que você não sabe o que era. Então, assim, entender o que é o sketch, qual é o ponto principal dele, o que você quer atacar, para mim é um problema que tem, assim, essa resposta você tem que ter quando você começar a fazer o sketch. Eu quero falar disso, eu quero falar de tradição familiar, eu quero falar de burocracia, eu quero falar de jogador de futebol, festinha de jogador de futebol. Cara, do que você quer falar? Define o seu tema e vai em cima dele, cara. Foca nele. E geralmente, em uma frase você consegue dizer esse tema do sketch. Fala essa frase para você, ó. Lembre bem disso. Meu sketch é sobre isso. Se você não consegue verbalizar, meu sketch é sobre coisas engraçadas aí, sabe? Se você usou a palavra loucura para descrever o seu sketch, ele é uma merda. Você começa, é sobre essa loucura aí que é o ônibus. É porque não é sobre ônibus. É sobre a loucura aí. Que loucura aí, cara? Então, assim, ele é sobre alguma coisa. Essa loucura aí que é a escola, sabe, Bolsinha? Colégio é tudo muito doido, essa coisa aí do colégio aí. Aí o professor é louco, aí os alunos estão tudo maluco. Cara, não tem história. É só um monte de gente maluca no sketch. Quanto a isso, assim, na nossa última aula do curso, né, a gente falou de premissa. Assim, alguém perguntou aqui do número de piadas, né? E, assim, não tem isso, né? Você no sitcom antigo, você tinha, né? Você tinha uma conta de mais ou menos 3 a 4 piadas por página, né? Isso também caiu já hoje, nem lá eles usam mais isso, mas tinha um pouco essa lógica, né? Hoje em dia não tem, não existe isso em lugar nenhum. Você pode pegar um sketch do Porta que tem 30 piadas por segundo e outro que passa muito tempo sem ter piada, né? Qual é o ponto principal, né? E mesmo no stand-up, né? A mesma pessoa, eu perdi o nome aqui porque eu leio devagar. Mesmo no stand-up, né? E foi uma coisa que a gente falou na aula de premissa, na última aula que a gente fez do curso, a gente falou de premissa. Quando você tem uma premissa boa, quando você tem uma premissa engraçada, e premissa não é o tema, né? Tema é jogador de futebol. Né? Quero falar de festa de jogador de futebol. Isso é um tema, né? A premissa é jogadores de futebol no vestiário se comportando como crianças. Bom, isso é uma premissa. Então, vou fazer uma cena dos jogadores de futebol no vestiário que se comportam como uma festa de 5 anos. Não sei exatamente qual é a graça disso, mas isso seria uma premissa. Então, assim, se a sua premissa é boa, mesmo que não tenha piada toda hora, o espectador está vendo e está achando engraçado. Caramba, sabe?
que legal, que coisa diferente. Olha só, a gente está vendo um centroavante, tal, um milionário e tal, mas reclamando porque perdeu o pirulito. Mesmo que não tenha uma piada, se você tem clareza, e eu concordo totalmente com o VR, né? Se você tem clareza de qual é a graça da sua ideia, cara, essa minha ideia é muito boa, né? Festa de jogadores de futebol quando eu fosse criança, pô, essa ideia é maravilhosa. Então, assim, eu vou contar essa história. Mais importante, quem perguntou, né, do que você pensar uma piada a cada 2 frases, você assim, como é que eu deixo bem claro esse paralelo entre a festa de criança e jogadores no vestiário. Quanto melhor você fizer isso, porque a situação é engraçada, eu não sei se é engraçada, tá? Mas supondo que essa situação é engraçada, quanto melhor você fizer esse paralelo, a graça vai surgir daí e as piadas naturalmente vão vir. Né? Claro, você vai ter que fazer um esforço também para que as falas sejam engraçadas, né? Mas não começa daí. Esse é o último ponto. Eu lembro que às vezes a gente escrevia sketch em dupla, assim, lá na Globo. E eu trabalhei com alguns desses honoráveis membros aqui da guilda já na época. Assim, primeiro você bota a história lá. Primeiro bota a história. É o que eu falei, é uma história. Você tem que contar uma história. No Zorra, a gente tinha que terminar a história, tinha que ter um final. Nem sempre isso é necessário. Mas, assim, tem que ter uma história. Tem que ir até um certo ponto. Primeiro a gente bota a história. Pô, a história tá legal? É maneiro ver essa história. Agora, como é que a gente torna ela mais engraçada dentro dessa história, né? Fizemos essa primeira rodada, vou propor outra coisa agora. Fizemos essa primeira rodada falando dos nossos erros. Pra gente dar um respiro nos principais equívocos, eu acho que a gente podia comentar agora, não sei o que vocês acham, tipo assim, clichês, cartas na manga, as coisas que a gente usa em sketch e se funciona ainda ou não. Eu gostaria até de começar exemplificando, coisas que a gente vê muito. Por exemplo, o meu clichê favorito, que acontece muito em sketch, e todos aqui já usaram em algum momento, e não sei o quanto isso já tá desgastado, é que ele chega mais um. Que o sketch começa, pô, aí o cara foi reclamar com o gerente. Aí o gerente, eu vou chamar o supervisor. Aí o supervisor, eu vou chamar o dono da loja. O dono da loja. Aí o dono da loja fala, vou chamar a polícia. Aí vem a polícia. Aí a polícia vai chamar. Aí acaba em Deus, porque o cara não sabe como acaba. Então, assim, isso eu acho que é um clichê. Provavelmente você já pensou, assim, se não foi numa loja, foi em algum lugar, que você tá no trânsito. Aí chama a pessoa. Aí vem outro, chama outro. Esse sketch em camadas, que vai chegando um, outro. Eu acho que se ele não for num lugar muito novo, a chance disso ficar previsível é muito grande. Então, assim, é um clichê que tem que se usar um pouco cuidado. Às vezes ele é bom, resolve, né? Do tipo, aí chega agora não sei quem. Mas, no geral, para quem já conhece sketch, você já prevê o final. Você sabe que no final isso vai acabar com alguém grandão lá e vai ter a quebra de expectativa lá. Então, vai ter uma loucura no final. Aquela loucura no final. Então, esse sketch, essa estrutura de ir chegando mais um, ir chegando mais um, ir chegando mais um, cada vez subindo hierarquicamente, eu acho que é um clichê que você tem que usar com alguma moderação. Não sei se vocês têm um clichê favorito. Isso muitas vezes é usado porque você não sabe muito bem como finalizar o sketch, né? Isso já assim, é um problema que às vezes começa a ser resolvido do final, né? Você não consegue ter o final e aí alguém sugere, pô, e se aparecer mais alguém, se aparecer mais alguém. Então, assim, às vezes é usado essa muleta aí, ela é usada porque você precisa finalizar o seu sketch com uma piada que você não tem, e aí as pessoas que estão em cena ali, elas não conseguem, né? Você não consegue resolver o problema delas, a piada final dela, daquela situação ali, com aqueles personagens, e por isso chega o mais um. Mas, realmente, o mais um muitas vezes chega porque você já esgotou todas as suas possibilidades, todas as suas ideias, e aí você tem que apelar. O grande problema que eu acho, inclusive, VR, não é quando chega mais um, né? É quando chega mais 2, mais 3, mais 4, e o cara não consegue acabar, né? Não consegue, porque às vezes o mais um não resolve, o mais um só melhorou um pouquinho, mas ainda não está redondo. Aí vem o sketch dos mais 4. Vocês têm alguma coisa que vocês usem assim, que é... Cara, eu até tenho, mas deixa eu só responder. Passou uma pergunta de um cartunista, que eu acho que tem um pouco a ver, assim, não com a sua fala, mas com a fala anterior. Se o sketch parece o cartoon, não, na verdade. Assim. Tirinha, na verdade. Tirinha, Mas não, assim, porque a tirinha... E até tem a ver um pouco com esse erro. Não é um erro, mas como o Vinícius falou, é um clichê de sketch que eu acho que, assim, também dá para usar com parcimônia, assim, porque
de novo, né? O sketch é diálogo. Sketch é diálogo. Tirinha não é só diálogo, né? Assim, tudo bem que tem tirinha que é mais verborrágica e outras que são mais, né? Que são mais visuais. E também depende de que tirinha você está falando, né? Você pode estar falando uma tirinha como o Calvin, né? Que tem aquelas páginas inteiras, né? Que aí sim, talvez pareça um sketch, mas se você está pensando naquela tirinha clássica né? Abre e fecha, ou de 3 partes, aí nem tanto. Um sketch precisa de mais fôlego. Existem sketches nesse clima apresenta e corta, né? Existe, mas, de novo, né? Num programa grande, sketches de ligação. Se você está trabalhando num sketch, assim, montar o seu portfólio, você pode até botar um ou outro, assim, uma piadinha, né? Mas, assim, esse não pode ser o seu centro. E um erro, que é meio eu não sei se é um clichê, assim, mas tem um problema grave, e eu cometi esse problema milhares de vezes, achando que estava abafando. E hoje, vendo, eu fico meio envergonhado, que é assim, você faz uma situação que parece uma coisa e no final é uma coisa engraçada. Então, assim, vou dar... isso é um clichê. Cara, eu vejo muito aluno fazer isso. Muito, muito. Eu vou dar um exemplo que eu fiz. E quando eu fiz, assim... Tinha um gostinho a mais, assim, só para livrar a minha cara, mas é ruim do mesmo jeito, que era assim... Era uma paródia. Tinha essa gracinha que era uma paródia, né? Era uma paródia do filme Butch Cassidy, aquela cena final que eles estão na casa, enfim. Quem não é velho, que nem eu, não vai saber, né? E aí os dois estão na casa, assim... Eles sabem que estão cercados e eles têm uma conversa, assim, meio... O engraçado é que a conversa é meio... como se eles não fossem morrer, mas no fundo eles sabem que vão morrer e tal. E aí eles saem, e o filme acaba assim, né? E aí eu quis fazer uma paródia dessa cena. E aí tinha conversa e tal. E aí quando eles saíam, eles eram animadores de uma festa infantil. E aí terminavam com as crianças, e os tios voltaram, e aí acabava meio igual ao filme. Tinha esse saborzinho, assim, de ser uma paródia em relação ao filme. Isso salvava o sketch de ser um total fiasco. Mas qual o problema dessa solução? E a gente até já conversou isso no curso. Uma vez eu conversei com alguma aluna, não lembro quem foi. É assim, qual o problema desse sketch? É que ele só tem graça lá no final, né? Assim, como é que esse sketch é bom? Esse que eu pensei. Assim, começa você sem saber o que ele é, mas na quarta fala, o espectador tem que saber que eles estão numa festa infantil, porque aí o espectador vai rir a partir dali. Caramba, que engraçado, eles estão com medo, mas é uma festa infantil. E aí você vai criando os seus diálogos como se eles estivessem com medo da morte, mas você sabendo que eles estão com medo da festa infantil. Se você não sabe, só eu estava rindo. Né? Por que eu achava engraçado o sketch? E essa é uma coisa que quem está começando tem que ficar atento, né? Eu achava o sketch ótimo, porque eu sabia que era uma festa infantil. Então eu ficava assim, cara, que engraçado, né? Uma festa infantil. Aí, tipo assim, 5 anos depois caralho, só eu sabia. Cara, quer ver um exemplo que eu lembro, já que a gente tá aqui falando mal dos nossos trabalhos, né? O VR já começou, vou continuar. Falar um sketch que eu lembro, que eu achei horrível do Zorra. Horrível. Horrível. Que é nessa lógica, eu dei que sketch de revelação não é sketch. É brincadeira de imaginação, pra tu brincar com teu filho. Isso não é sketch, essa porra, cara. Revelação não é sketch. Sketch tem que ser engraçado. Não é fazer revelaçãozinha. Ai, olha o que é. Você não imaginou que fosse isso. Cara, era um que era assim. Era uma mulher falando pra alguém que a gente não via, o que eu já acho uma merda. Porque a dramaturgia, porra, é você falar pra alguém que você tá vendo. Aí ela assim, ai, amor, que não sei o que, você fica babando por mim, ai, que não sei o que e tal. Aí ficou nesse diálogo que parecia que era o marido, você tava sempre falando do marido. Abri a câmera, o cachorro dela. Meu irmão, foda-se, assim. Por que é engraçado agora que era o cachorro, assim? Agora, era o cara, eu achando que era o marido, me pegou. Então, assim, cara, isso não é engraçado. Só mudou, agora é o cachorro. Parece que você enganar o espectador, assim, nesse sentido, é engraçado, quando não é. Assim, não é mais engraçado. Não existe riso retroativo. Você não fica, vou rir todo o diálogo porque agora eu sei que era um cachorro. Não, já foi, cara. Já foi. Loucurinha. Tá radical ele hoje. Tá sem som, Bolsinha. Não tô te ouvindo, Bolsinha. É isso que o Vini falou e que eu falei, assim, para quem tá começando, é um alerta bom que, assim, é engraçado. Como é que eu sei que é engraçado? Se a premissa é engraçada, se a sua história é engraçada, é isso. Agora,
cuidado, né? Pra graça não tá só em você, né? Ah, eu sei que o cara ainda vai fazer isso, então vai ser engraçado lá. Cara, a frase do Vini assim, é um mantra pra gente, né? Não tem riso retroativo. Então, a plateia tem que rir de cara. Ninguém tem paciência. Ninguém quer rir só no final. É claro que, às vezes, numa paródia, num programa de comédia, se ela é muito bem feita, por exemplo, Tá No Ar tinha uma coisa de superprodução, né? O Key and Peele tem uma coisa de superprodução. Então, assim, se você está num programa de superprodução e você aposta na paródia, o Zorra acertava metade das paródias, a outra metade não. Aí tudo bem, porque assim, o cara tá num programa de comédia e ele vê aqueles atores fazendo, sabe, fazendo um papel de um cinema. O Zorra fez umas tentativas ali com filme de terror, assim, paródia de filme de terror. Aquilo ainda tem essa coisa da paródia, né? Mas tem que tomar muito cuidado com isso, né? A graça tá clara, né? Isso, Rodolfo. Se você está fazendo um sketch curto, 1 minuto não é tão curto assim, né? Assim, 1 minuto já é longo para uma piada ser só no final. 1 minuto na televisão, cara, 1 minuto na televisão é tipo 9 horas da vida real. Assim. Irmão, em 1 minuto você engravida alguém, cara. 1 minuto é tempo pra cacete, cara. É muito longo 1 minuto. Pô, passando desse comentário biológico do. Depois desse momento onde ele se abre. 1 minuto é muito tempo, gente. 1 minuto. 1 minuto na televisão, cara, assim. 1 minuto na televisão é muita coisa. É muita coisa. Mas óbvio que tem piada, como eu falei, né? Num programa de sketch, às vezes tem piada de 10 segundos, que abre e fecha, que nem no stand-up, né? Você tem comediante de stand-up que levanta e corta, levanta e corta, levanta e corta. Agora, você preencher 1h30 de espetáculo assim, tem gente que consegue, mas são pouquíssimos. Né? A mesma coisa é sketch. Se você está preparando seu portfólio, você pode ter uma piadinha de levanta e corta. Eu estava mexendo lá nos meus alfarrábios, achei algumas. Não achei nenhuma muito boa, no fundo. Mas vi algumas que eu fiz. Mas não é esse o caminho, né? É o que a gente falou. A gente está dando essa aula assim, para quem está começando, para quem já começou, mas, enfim, para quem está nesse momento de aprofundamento, cara, o centro é qual é a sua história, o que essa história tem de engraçado e diálogos. É isso. Assim, como os diálogos vão contar uma história. É isso, porque não é simples, né? Alguém falou assim, é tipo crônica. Não, crônica conta a história de uma outra maneira. Mais fácil, mais difícil, sei lá. Mas é outra maneira. Aqui, diálogos vão contar uma história. Isso não é simples, isso é difícil. E só para complementar, esse seu exemplo, dá licença aqui. O seu exemplo é bom, cara, porque a pessoa faz esse exercício que o Bolsinho está propondo. Qual é a minha história? Então, a história é como, para usar um exemplo parecido com o que o Cacofonias, nosso Vinícius, disse. Lá no Zorra, o final do Zorra tava essa onda de esquete de revelação mesmo. Então era isso, a mulher conversando, aí no final revelava que era uma planta, né? Aí, assim, faz esse exercício. Você fala assim, qual é a sua história? A minha história é um esquete da mulher que está conversando com alguém que parece que é o marido e no final é uma planta. Então, assim, quando você fala isso... Sustenta. Não sustenta. Na verdade é aquilo, você já vê que a graça só vai ter graça se tiver no final. Então é aquilo, aí você junta com o que o VR falou, já que com grandes esquetes vem grande responsabilidade. Então, pô, já que você vai fazer isso, faz um esquete curtinho, pelo menos, né? Para que o troço se revele rápido. Como é que eu vou liberar a gente aqui? Exatamente, porque assim, quanto mais assim, o sketch você só tem a piada final, que é parecer uma coisa, não é que é só de quebra de expectativa, você não pode ficar lá enchendo o saco do cara que tá vendo por muito tempo, cara. Senão parece assim, aquele programa sensacionalista. Adivinha quem tá atrás do biombo? Adivinha o que tem na caixa? Fica lá 3 horas para descobrir que no final não era nada, o que vai revelar semana que vem. Então, se a sua piada é só quebra de expectativa, cara, não enrola, cara. Entrega logo. Sabe, para não ficar, até para você não ficar mal para você, porque quanto mais você promete, quanto mais expectativa você cria, maior a sua responsabilidade. Então, cara, não assume essa responsabilidade muito grande, assume uma responsabilidade pequena e revela logo. Assim, eu estava ouvindo vocês falando, cara, e assim, só para arredondar esse negócio do Zorra, no final do Zorra tinha criou-se, né, um tipo de piada que era trailer de filme. E era exatamente isso, cara. E aí, internamente, virou tipo uma piada da gente que era o quadro do que é o que é, cara. Porque, assim,
pouco importava, assim, a graça era só descobrir do que estava falando no final, sabe? Assim. Então, assim, você ficava um tempão criando assim, uma expectativa danada para um desfecho que normalmente era um desfecho nada demais. Então, assim, vira um quadro do que eu quero. O que é hoje? Hoje, todo aquele... Às vezes era assim, então você criava um suspense de confusão, brigas, não sei o quê. Podia ser um monte de coisa. Aí o que será que é hoje? Hoje é o trailer da reunião de condomínio, sabe? Podia ser um monte de outras coisas. Você só quer dar uma enganada ali e ter uma piadinha esperta no final. Isso. A Mariana tá perguntando aqui se tem narrador, né, o sketch. Só se tiver muito a ver com a linguagem do sketch, né? Porque no geral não tem. Narrador, assim, é daquelas coisas assim, a gente vai lembrar de sketch com narrador. Aparício. Mas, o Aparício. Assim, mas narrador é meio uma roubada, né? Eu lembro uma vez eu vi o Seinfeld falando uma coisa, acho até que foi a Julia Louis-Dreyfus. Ela disse o seguinte, tem uma cena do Seinfeld, quem é viciado em Seinfeld vai lembrar, que é ela no metrô, ela tá indo encontrar não sei quem no metrô, e o metrô tá meio apertado, assim, e ela tá pensando, né, pô, tá muito quente aqui, caramba, tá um fedor e tal, blá, blá. E a cena é engraçada, e ela pensando, assim. E quando você vê o DVD com aqueles comentários, aí ela e o Seinfeld dizendo assim, cara, olhando de agora, a gente tem vergonha dessa cena, porque todo mundo sabe que isso é uma roubada. Você botar pensamento é porque você não soube representar aquela cena com diálogo. Então, assim, cuidado, porque se você começa a pensar com um narrador, se você começa a pensar com pensamento, no fundo é porque você não conseguiu contar aquela história com diálogo. E você tem que contar. Agora, óbvio, há exceções e boas exceções de um sketch com narrador engraçado, de sketch com pensamento que é engraçado. Tem, mas pode prestar atenção, né? De uma maneira geral, se você precisa do narrador, é porque você não está sabendo contar a sua história em diálogo. Então, só para responder. Repensar. Desculpa. É porque o Daniel... Foi Daniel? Caraca, eu vou subindo aqui. Alguém aqui, o Daniel, falou que do Chocolate com Pimenta tinha narrador, mas lembrando que o Chocolate com Pimenta era paródia de chamada de novela. Então, a mesma coisa, que você vai fazer uma paródia de trailer de cinema. Então, você usa o narrador porque é a linguagem daquilo, né? Não é um sketch, sei lá, não é como o sketch do Porta, uma situação cotidiana, é diferente. Isso. Temos então aí 2 clichês, muletas, né? Um falei daquele que vai chegando gente. O Bolsês falou do sketch de revelação. Vocês têm algum que vocês lembrem, assim, que vocês queiram falar, o VR e Aragão? Cara, acho que para mim o Bola de Neve era o maior clichê. E eu até ia falar do de revelação, porque era o que marcou muito o final do Zorra, né? Fazendo uma defesa do programa, no final do Zorra era muito complicado porque a gente tinha que trabalhar com atores em casa gravando remotamente. Então era aquilo, usou-se muito isso, sabe? Mulher conversando com alguém, quando vê não é nada. Então, mas tudo bem, era uma muleta, era um clichê. Assim, não estou tirando a culpa, não. Foi usado porque era o que tinha. Tinha uma coisa que a gente fez muito, que eu considero um clichêzaço, assim, para vocês pensarem se forem fazer, tá? Que às vezes dá boas ideias, assim, mas já foi tanto feito no Brasil. Cuidado se você for fazer um sketch de assalto. Pense algumas vezes, assim, que existem já trilhões de sketch de assalto. Então pode ter um bom sketch de assalto? Pode. Mas só digo isso. Cuidado. VR, tu ia falar alguma coisa? Eu vou citar um que eu já utilizei algumas vezes, que é a situação se resolve, mas aí quando ela se resolve, ela recomeça. É um tipo clássico de piada, né? Eu não sei se citando assim dá para entender, mas sei lá, vou tentar assim, lembrar de um sketch que eu fiz que era o cara chegava e falava, ele começava a falar em terceira pessoa, né? Então ele dizia assim, pô, o VR, o Bolsinhas é um cara, tipo, fale sobre você. Aí o personagem assim, o Bolsinhas é um cara muito legal, eu não sei o quê, ele trabalha muito bem em equipe. Aí o cara dizia, não, cara, fala o Bolsinhas. Né? Aí, não, então, pois é, mas é que o Bolsinhas, isso no cara o personagem chamava Bolsinhas, né? Não, mas o Bolsinhas, cara, é um cara, ele almoço com a equipe, ele tá sempre aí. Enfim, ele só falava em terceira pessoa e o cara que estava entrevistando dizia, cara, para de falar em terceira pessoa, fala em primeira pessoa. Eu faço isso, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E aí, enfim, o sketch se desenvolvia, a pessoa só falava na terceira pessoa.
E aí, no final, o cara fala assim, cara, chega fora, não aguento mais você. Aí o personagem pedia desculpas e dizia assim, cara, desculpa, mas sabe o que aconteceu? Eu não sou o Bolsinhos, eu sou o VR. É que o Bolsinhos não pôde vir, e aí eu vim no lugar dele. Aí o cara disse, caramba, cara, que loucura, VR. Pô, você fez isso, eu disse, pô, fiz, cara, desculpa, o Bolsinhos não pôde vir, eu acabei vindo no lugar dele. Aí eu falei assim, então, tudo bem, cara, mas já que você tá aqui, então me fale sobre você. Aí o personagem começava dizendo, então, o VR é um cara ótimo, ele adora trabalhar em equipe. Ou seja, Ai. é o Posso mesmo... fazer uma intervenção? Aí, cara, sinceramente, numa boa, eu culpo aí mais a linha editorial do programa que a gente trabalhava, entendeu? Mais do que propriamente o autor. Porque lá era o Fernando Aragão seguinte... desabafando. o cara já falou que engravida alguém em 1 minuto, eu também quero fazer a minha parte, meu desabafo. Porque assim, o sketch já era bom, cara. Já podia acabar, o cara expulsa ele, briga, dá uma tapa na cara, manda embora. Só que lá na nossa mesa, tinha que dar, não, precisa do punch, o que vai acontecer? E aí, esse clichê era clássico, era sempre essa... Saía e alguém assumia aquilo ali. Que eu achei, quando você começou a falar, eu não lembrava, eu achei que era isso. Que o cara mandava, expulsava ele, e o chefe falava, não, porque o fulano não gosta. Que era muito clássico, cara. Esse era outro clichê também, que era o cara com quem o interlocutor fazia, devolvia a mesma moeda. Lembrando aos nossos alunos que, assim, erros e clichês são coisas diferentes. De estar citando clichê, você vai ver 500. É capaz amanhã do Porta fazer um sketch usando isso. Não é errado fazer isso, tá, gente? Não é errado. Só que assim, são coisas que a gente que trabalha com isso há não sei quantos anos, a gente já viu 500 vezes. Então, assim, pra gente que já viu, a gente fica bem assim. Não, esse clichê que eu citei é muito comum, assim. Você vai ver em vários programas de sketch, assim. Muita gente usa isso. É meio que um recurso ali, uma roubadinha que você acaba usando. Você não conseguiu pensar em nada melhor. Mas para quem está começando, né, assim, a gente é bom dividir as duas coisas, né? Assim, a nossa primeira rodada eram de fato coisas que não podem acontecer, né? Você não pode fazer um sketch que você não saiba sobre o que é. Ponto. Você não pode fazer um sketch que tenha 8 páginas sem que isso seja muito justificado, só porque você é um cara verborrágico e botou 2 pessoas falando sem parar. Você não pode ter um sketch com 2 ideias engraçadas ao mesmo tempo. Você não pode ter um sketch que não conta uma história. Ponto. Isso não pode. Acabou. A nossa segunda rodada é assim, cara, evita. Né? A gente falou erros aqui, o Porta, que fez muito sketch, já é um grupo antigo, na verdade, né? Deve ter quase 10 anos. Faz várias vezes, faz sketch de assalto. Sim. Quando eu vejo sketch de assalto, a gente estava vendo juntos, por um acaso, sketch de assalto outro dia, e a gente sofreu no primeiro minuto, assim. A gente falou, cara, não, assalto não. Aí você pega o Porta, outro dia, sei lá, mês passado, sei lá, fez um sketch de assalto. Tudo bem, alguém teve uma ideia muito maneira, mas assim, de novo, né? A gente está querendo ajudar quem está começando. E eu acho que se você fugir dessas coisas, se você não tentar apostar na exceção, isso é uma coisa, o Vinícius estava falando isso outro dia aqui, numa reunião nossa, né? Cara, não pode apostar na exceção, né? Não, eu vi o Monty Python fazer, então eu vou fazer. Não. Eu li uma frase que a exceção é o argumento dos idiotas, né? Então, é isso, cara. Não vai na exceção. Quem está começando, vai na regra, vai na boa. Posso fazer um sketch de 10 segundos com revelação? Pode fazer, mas assim, por que cara, esse é um clichêzaço, né? O assaltante é um conhecido. Aliás, o sketch que a gente viu era assim, né? No fim, não sei o que a gente não entendeu direito, né? Mas assim, se você quer ser contratado para fazer sketch, o que o cara vai analisar, né? Se a ideia é criativa, se você sabe desenvolver, ou seja, se aquela história está contada naqueles diálogos e se tem graça dentro do Se você não escreve cheio de erro de português também, revisem a porra do sketch, tá, gente? Não, e se vocês forem mandar sketch pro VR, então, cara, manda pro revisor. Cara, ele fica muito puto. Tá certo. Eu fico irritado com vídeo, assim, com problemas vídeo, me irrita bastante. Não, cara, o cara é escritor. Pô, a ferramenta dele é escrever. Imagina, tu contrata um pedreiro, o cara não sabe usar a pedra. Pedreiro trabalha com pedra. Eu não... Exemplo maravilhoso, né? Tem que saber usar a tua ferramenta de trabalho, cara. Pô. Imagina.
É ao vivo, galera. É ao vivo, loucurinha. Aqui tá, hoje tá uma loucura aqui em São loucurinha, Paulo. loucurinha. Mas, cara, estamos chegando aí 1 hora. Eu, por mim, fico até às 3 da manhã aqui falando de erros. Mas eu não, então vamos acelerar isso aí. Então vamos... Eu vou falar, Eu cara. acho, Vini, que assim, a gente podia... Uma coisa que ajuda, né, a reunir, assim, a te colocar no caminho certo, né? Assim, a você evitar esses erros que são os mais graves. A gente, enfim, pensa sempre 3 elementos, né? Não sei se o Vini, que é o autor espiritual, quer seguir aí. Então, tem uma coisa que a gente fala muito, a gente trabalha no curso da Guilda. Eu vou fazer um breve resumo, mas está tudo disponível lá no nosso curso, que vocês podem adquirir. Daqui a pouco a gente vai falar para vocês como adquirir esse curso. Mas são 3 elementos que são fundamentais no sketch. Assim. Não tem sketch se não tiver esses 3 elementos, tá? A gente já falou de um deles aqui, que é o timing, né? Que é justamente esse tempo do sketch, o diálogo, o ritmo, como a piada acontece. Só que eu gosto de dividir o timing em 2 tipos de timing, tá, gente? Pra não ficar uma coisa assim, time é ritmo. Time não é só ritmo também, né? Time também tem o time histórico do sketch, né? Quando ele foi feito, em que contexto ele foi feito. Você tem sketch que você olha hoje e fala assim, pô, esse sketch envelheceu. Porque ele não tá mais feito pro time de hoje em dia. É outro tempo, é outro público, né? Então, assim, tem 2 tipos de time. O time histórico, social. Eu trabalhei muito tempo no sensacionalista, né? E o sensacionalista é uma paródia de jornal. Então o time passa muito rápido da piada. Às vezes você acorda e tem uma notícia bombando. Se você deixar pra fazer de tarde, aquela notícia já repercutiu tanto, o Twitter já fez todas as piadas, você perdeu o time da piada. O Nelito, que era o editor, ele tinha uma frase que ele dizia assim, pô, tu vai fazer essa piada agora, essa piada é muito 6 horas da manhã. Porque assim, a piada que 6 horas da manhã fazia sentido quando a notícia chegou. Meio-dia, essa piada não faz mais sentido. Então, assim, a piada para funcionar, ela tem que estar dentro do timing certo, tá? Isso é timing, tá? Outro é identificação. É outro dos pilares. A gente falou muito aqui de identificação nessa aula, sem citar essa palavra. O que é identificação? É você identificar qual é o tema. O VR teve uma hora, inclusive, que falou o tempo inteiro assim, não identifiquei o tema. Não identifiquei, né? E identificação tem 2 níveis também de identificação. Né? Tem aquela identificação que você fala, reconheci o tema, beleza. Não é muito pra mim. Não tem aqueles programas que a gente olha assim e fala, não é muito pra mim, mas eu sei do que se trata. Assim, não é muito o meu tipo de humor. Mas você identifica. Você sabe que aquele programa tem identificação. Né? E tem aquela identificação que é um outro nível, que você se identifica pra caceta. Aquela piada é pra você. Né? O Bolsinhas viu um sketch de história, ele é professor de história. Com certeza ele vai rir se a piada for boa, muito mais que o VR, que vai ficar assim, valeu. Vocês historiadores. O Bolsinhas vai saber, né? Pô, todo o contexto. Talvez, provavelmente, tenha por obrigação entender mais camadas da piada, por aí vai. Né? Então, assim, identificação tem a ver com isso. Tanto que, às vezes, no Zorra, tinha uns sketches, assim, sketch de dentista. Quando tu ia ver, tava bombando em grupo de dentistas, de não sei o quê. Porque, cara, o tema era esse. Então é normal que aquelas pessoas se identifiquem mais do que outras, tá? Mas o mais importante, a primeira camada de identificação é você conseguir, pelo menos, identificar do que se trata o sketch, tá? Então, identificação, time e verdade. O outro é verdade. Né? Quando a gente fala verdade, a gente não está falando de ser real, tá? De aconteceu. É a verdade do sketch. Ele não romper com a própria verdade. Né? Ou seja, você está falando ali, aí o cara é um assaltante, daqui a pouco ele já é um mágico, daqui a pouco ele já não sei o que, você fica assim, cara, os caras estão quebrando a própria verdade do sketch, assim. Qual é a verdade do sketch? O que esses caras estão representando, né? Isso não faz sentido, assim, não me passou veracidade, né? Então, isso é importante, essa veracidade no sketch, te convencer do que é, você tá naquele mundo entre ideais. Porque às vezes, assim, gente, não é verdade, o cara tá falando em baleiês. Não, naquele mundo, o baleiês é uma verdade, você não pode romper. Né? Se você tá assistindo o Nemo e alguém fala assim, mas baleiês nem existe, aí, pô, caralho, rompeu a verdade. Baleiês naquele mundo existe. Então, assim, você tem que ser fiel àquele mundo. Por isso que, às vezes, cara, tem uma coisa que eu odeio muito em sketch, assim, que eu acho muito difícil de fazer, que são sketches que, de repente, eles desmontam e mostram o diretor, mostram não sei o quê, porque é sempre muito fake essa desmontada
Né? A gente tentou fazer alguns assim no Zorra que não funcionou, até porque o nosso diretor é péssimo ator, diga-se de passagem. Então, assim, que é mesmo? Ô, Maurício, eu não sei quem é, Priscila. Claro que não foi combinado. Ninguém acha que ele, de fato, mostrou e ele brigou com o diretor e tal. Então, assim, rompeu com a verdade. Então, assim, cara, não funcionava, porque assim, você via que não era verdadeiro aquilo, aquela quebra de mostrar, quebrar a quarta parede, não era verdadeiro. Então, essa verdade é muito importante. São 3 elementos que o sketch tem que ter: verdade, timing e identificação. Além disso, tem as ferramentas que vocês vão aprender a usar no curso da Guilda. E na verdade, o que a gente faz lá, sobretudo nessa parte de sketch, é mostrar qual é o melhor encaixe, né? Porque é quase que uma engrenagem, né? Você tem no coração aí essas 3 coisas que não podem faltar, aí você tem as ideias, você tem as premissas, e aí você coloca as ferramentas. Alguém colocou aqui, né? Tem alguma ferramenta, não sei se a pessoa usou essa palavra, que é melhor para sketch? Não tem. Agora, existem ferramentas que são melhor com determinadas ideias, né? Nem toda ideia encaixa em qualquer ferramenta. Esse encaixe aí, em parte, é tempo, mas em parte tem a ver com você pensar esse todo de uma maneira mais no conjunto, né? Ao invés de sair improvisando. Eu estava conversando... um cara até que é do curso, mas ele não está aqui, ele não pôde vir agora que ele falou. Ele diz, não, eu até escrevo sketch, mas eu escrevo sketch assim, na intuição. E o que a gente mostra lá no curso é justamente, cara, olha só, tem gente até que vai escrever na intuição até o final, mas se você pensar no todo, até a sua espontaneidade vai se espalhar melhor, assim. Tem gente que psicografa, gente. Nunca vi ganhar um Nobel de literatura, alguém que psicografa. Então, assim, né, quando você tem técnica, né, geralmente as chances são maiores do que você ter uma entidade que você incorpora e escreve. É isso, né? É um método para ajudar a criatividade, né? Não um método para formatar o produto, né? Exato. Dito isto, Ricardo VR, como eles acham tudo isso e nossa promoção? Muito bem, eu queria dizer para você o seguinte, a gente está lançando, vamos dizer assim, um filho do nosso Vivendo de Comédia, em função da demanda que a gente recebeu de muitos pedidos de sketch. Tem gente que quer fazer sketch, está muito determinado a fazer isso. Então, a gente está lançando um segundo curso, que é o Vivendo de Sketch. É um curso específico para quem quer fazer sketch. Eu já vou falar um pouco mais do curso. Eu só queria dizer, assim, só repetir algumas coisas que a gente diz para qualquer um que quer fazer, ou seja, o nosso curso, né, Vivendo de Comédia ou Vivendo de Sketch. Você não precisa ser uma pessoa engraçada para trabalhar com comédia, tá? Isso é uma coisa que a gente vai repetir sempre. Não é preciso ser engraçado para trabalhar com humor. O nosso curso e a nossa profissão não vai te ensinar a ser um contador de piadas. Você não precisa saber contar piada. Você não precisa ser o cara que chega na festa ou chega num bar e todo mundo junta ali para você contar a piada e todo mundo ri né, do que você está fazendo. Se você souber fazer isso, ótimo, não tem o menor problema. Mas não é esse o nosso objetivo. Não é fazer você contar piada. É saber te ensinar a fazer piadas. Então, esse é o nosso objetivo, tanto com o curso Vivendo de Comédia, quanto no curso agora Vivendo de Sketch. A gente lançou o primeiro curso, né, tem mais ou menos 2 meses. A gente está com um resultado assim, que me deixa assim, muito tranquilo, muito satisfeito, muito orgulhoso pelo feedback que a gente está recebendo. Alguns estão na página já, né, na nossa página. Outros a gente ainda vai publicar. Eu não sei se todo mundo aqui acompanha a gente, né, no Instagram. Essa semana, um aluno nosso, ele fez de livre, espontânea vontade um story, né, 4 entradas, para pedir para as pessoas comprarem o nosso curso de tão satisfeito que ele está. Assim, ele não tem nem um mês, ele já está ultra satisfeito. Assim. Esse é só mais uns exemplos. Tem gente que trabalha com stand-up, dizendo que assim, como o curso ajudou e clareou e melhorou o set de piadas deles. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida em dizer que o nosso curso, assim, ele vai te ajudar e muito. Você vai ver o comédia de uma outra maneira, você vai melhorar a sua escrita, não tenho a menor dúvida disso. Existem muitos cursos bons, mas eu, assim, sem falsa modéstia, nenhum é melhor que o nosso. Isso, sim, não é propaganda. Eu duvido que tenha um curso melhor do que o nosso. Existem muitos cursos bons, tá? Não estou dizendo que só o nosso é bom, não.
mas melhor que o nosso não tem. Podem ter certeza disso. A gente alia muito conhecimento teórico. Nós temos 2 professores formados, né, que são o Bolsinhas e o Vinícius. Eu e o Fernando temos mais de 25 anos trabalhando com humor, em rádio, jornal, televisão, internet. Então, a gente tem muita base prática. O Bolsinhas e o Vinícius também tem base prática, porque eles trabalharam, escreveram peça, Porta dos Fundos, Sensacionalista, analista da Globo, então, assim, de programação. Então, assim, a gente tem uma equipe que ninguém tem. Então, não tenho dúvida de que vocês ficarão extremamente satisfeitos com qual curso com que curso vocês comprarem. Tanto o Vivendo de Comédia, que é um curso maior, um curso mais longo. O Vivendo de Comédia tem quase 50 aulas. Todo mês tem uma aula extra, né, que entra na plataforma depois. Essa segunda-feira, por exemplo, eu já falei para quem estava no início, dia 4, tem mais uma aula. Essas aulas ficam disponíveis. Tem um grupo de WhatsApp, né, que assim que você entra no curso, você faz parte desse grupo. Toda semana tem informações, dicas do que ver, do que ler. Então, assim, você entra para a comunidade da Guilda de Comediantes. E esse curso já está à venda, custa R$600, o curso completo, né? São 49 aulas, mas o curso está sempre aumentando. A partir de segunda-feira, por exemplo, já passa para 50, porque a gente vai disponibilizar essa aula que a gente vai gravar. Então, esse é o curso maior. Agora, vamos falar do curso que a gente está lançando nesse exato momento. Esse é o curso do Vivendo de Sketch. Ele é um curso ele é um curso mais reduzido, porque ele não tem alguns módulos que tem no curso Vivendo de Comédia. Ele não tem o módulo de stand-up, ele não tem o módulo série e ele não tem o módulo podcast. O resto ele tem. Então, você vai conhecer a Santíssima Trindade, que é o que o Vinícius falou aqui por alto, né? A gente vai especifica melhor, explica melhor como funciona, né, a Santíssima Trindade, esses 3 pilares, né, que são a verdade, o timing e a identificação. Isso tem no Vivendo de Sketch, você vai ter acesso ao método, à Santíssima Trindade. Você vai ter acesso ao método da Guilda de Níveis, que é um método que a gente desenvolveu, o Vinícius começou a desenvolver na programação da Globo, e depois, quando a gente conheceu esse método, a gente aperfeiçoou esse método, e tem muita gente dizendo, cara, esse método realmente é como o Vinícius diz, tem que andar com ele debaixo do bolso. Você anda... É uma matemática, você utiliza o método de níveis da Guilda e você vê como as coisas funcionam na prática. Então, isso você também vai ter no Vivendo de Sketch. Você também vai ter todas as aulas de ferramentas do humor, não é? Então, você vai ter aula de quebra de expectativa, inversão, repetição, associação. São 6 ferramentas, você vai ter acesso a todas essas ferramentas também. E você vai ter acesso a todas as aulas de sketch, né? Quase um passo a passo de como ter ideia. Erros comuns também a gente cita lá, como o processo de ter ideias, como sair, às vezes você começa tendo uma coisa, mas você faz tantos exercícios, né? A gente tem vários exercícios lá para você fazer, que você às vezes muda o seu sketch, às vezes você, em vez de conseguir um sketch, você sai com 3 ou 4, porque existem exercícios para você fazer e você conseguir, né, aumentar a sua produção. E são exercícios simples, que qualquer um pode fazer. Então, esse módulo também inteiro está lá no curso, nesse curso, né, que a gente está lançando, Vivendo de Sketch. Tem uns bônus também, que são umas aulas que o Bolsinhas gravou, esqueci agora, Bolsinhas, os bônus do livro. No início a gente incluiu um bônus que é assim, é um resumo de um livro muito importante de comédia, de um cara chamado Steve Kaplan, que ele dá assim, o que é a essência da comédia, né? A diferença entre comédia e riso e tal, e é bom que dá uma clareada no que a gente está fazendo, né? Às vezes a gente fica na intenção, é só rir, não, comédia é isso e é mais alguma coisa. E a gente começa nessa introdução já de cara, a gente era para o curso inteiro, mas a gente acabou abrindo também para o Vivendo de Sketch. Muito bem. Então, a gente está lançando o curso hoje. Esse curso não vai ficar, ao contrário do Vivendo de Comédia, que é um curso que vai ficar disponível, né, por muito tempo. O Vivendo de Sketch, a gente vai abrir uma venda por um tempo limitado. Ele só vai ficar disponível até o final de julho. Então, assim, a gente está lançando esse curso por R$350. Você pode comprar até o final de julho, R$350, sendo que, se você comprar até o dia 5 de julho, até terça-feira que vem, hoje é dia 30, se você comprar até o dia 5 de julho, o curso sai por R$300. Então, essa é a super promoção de lançamento, R$300. Esses cursos de sketch não saem por menos de R$400. O preço normal de um curso de sketch, com 6 aulas, a gente sabe porque a gente conhece os cursos, é entre R$400 e R$500, 6 aulas.
Nosso curso tem 25 aulas. Tudo bem que eu não vou dizer que são 25 aulas, né? Também, assim, seria uma má fé minha dizer que são 25 aulas de, sei lá, de 30 a 40 minutos. Tem aulas que são menores. Mas tem conteúdo superior a 6 aulas de cursos presenciais. Então, a gente está com esse preço. Se você comprar depois do dia 5 de julho, R$350. Se você comprar até o dia 5 de julho, que é quando normalmente a galera recebe pagamento, R$300. Você pode dividir em até 12 vezes, mas aí tem os juros da plataforma, que é um juros que a gente não tem como negociar, porque não depende da gente. É uma negociação da plataforma. Então, infelizmente, a gente não tem como mexer lá nas prestações, mas eles dividem até 12 vezes no cartão. Quem comprar esse curso Vivendo de Sketch, importante, vai ter o feedback de um sketch que você escrever, tá? Isso vai ser um bônus. Então, você vai mandar o seu sketch e a gente vai te mandar uma resposta, ou por texto, ou por um áudio de WhatsApp. A gente vai responder um sketch seu, analisar um sketch que você nos mandar, dizendo quais são os pontos fortes, os pontos fracos, quais são os erros, o que ele poderia melhorar, se já está pronto, se tem que dar uma melhorada, o que é normal também, tá? Todo mundo escrever, assim, a gente não disse isso aqui, mas escrever é reescrever, né? Não pensa que, vou escrever aqui, vou mandar e todo mundo vai dizer, nossa, que incrível que você é, o seu sketch é muito bom. Isso é muito difícil acontecer, pode acontecer uma vez ou outra, não é assim que acontece na maioria, quando você começa a ter que escrever diversos sketches, 5, 4, 5 sketches por semana. Então, assim, o feedback não é para ninguém entrar em depressão, precisar fazer análise, porque ele não está pronto para ganhar um prêmio. Não é isso, tá? Fica tranquilo. Erros são comuns, abordagens que às vezes uma pequena mudança melhora, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai dar um feedback mostrando caminhos de como melhorar o seu sketch e também dizendo o que você acertou, que se a premissa é boa, de que ponto você partiu, que é legal. E além desse feedback na própria plataforma, isso vale tanto para o Vivendo de Comédia quanto para o Vivendo de Sketch, você tem o seu espaço para deixar a sua dúvida e a gente responde, tá? Não fica lá uma dúvida jogada lá, o Léo, não. A gente responde. Às vezes, a gente pode demorar um pouquinho, né? 1 ou 2 dias para responder, pelo nosso volume de trabalho extra, mas a gente responde. Não fica sem resposta nenhuma pergunta. Isso vale tanto para o Vivendo de Sketch quanto para o Vivendo de Comédia. E eu já deixo, então, aqui para finalizar da minha parte, o convite para quem quiser o Vivendo de Comédia. Segunda-feira tem uma aula. Coincidentemente, vamos falar de sketch mais uma vez, porque é um pedido dos alunos, né? Depois das próximas aulas não serão mais de sketch, a gente vai dar um tempo com sketch. Então, se você quiser comprar o Vivendo de Comédia, que custa R$600, é um curso com 50 aulas. Você, se comprar até segunda-feira, você já participa na própria segunda dessa aula que a gente vai fazer. A gente manda o link um pouco antes da aula. E se você tem certeza que quer escrever sketch, não tem o menor interesse por stand-up, por série, por podcast, acha que isso não é a sua, você tem certeza absoluta que você quer sketch, eu acho que vale muito a pena, então, você comprar esse curso que a gente está lançando hoje, Vivendo de Sketch, até o dia 5, R$300 à vista, e se comprar do dia 6 até o final de julho, R$350. Acho que só uma coisa prática, não sei se o VR falou, né? O link do Vivendo de Sketch está na nossa bio, pode clicar lá. E aí você vai dar uma olhada na página, vai ver tudo que tem, que é o que o VR explicou. Lá dentro tem um link para você ver o Vivendo de Comédia, o curso grande, que é esse que tem aulas mensais, que a gente tem um acompanhamento mais próximo, a gente tem um grupo de WhatsApp em que a gente, enfim, informa as aulas novas, troca uma ideia, troca umas dicas. Você pode ver as 2 páginas ali para ver o que te cabe melhor.